Olá, internautas, boa noite. Eu sou o Nelson Carneiro. Estamos aqui iniciando mais um programa Sociedade e seus Valores. E hoje nós vamos debater aqui assuntos de interesse da coletividade, né? E nós estamos aqui com o nosso professor Frederico Carvalho, o nosso amigo político e bacharel em Direito Cristóvão Pérez. E nós vamos bater um papinho aqui. Minha voz não está muito boa, não, mas vamos tentar aqui a gente bater um papo para aquecer aqui. E você pode participar aí, fazendo as perguntas. Nós temos uma pergunta e um número do WhatsApp na tela para você ligar ou você gravar alguma coisa com relação à nossa enquete, que a nossa pergunta é o seguinte: o que você acha dessa atitude dos prefeitos e governadores fechando os comércios? E essa é a nossa pergunta. E vai ficar aí, você pode participar. Tá legal? E nós vamos aqui começar aqui dando uma boa noite ao meu professor Frederico. Professor, estava com saudade, hein? Ô, Nelson, a saudade é recíproca, né? Um abraço para você, um abraço, Cristóvão, a todas as pessoas que estão acompanhando, boa noite a todos. E é sempre um prazer que se renova estar aqui com você. Você já me falou sobre a questão de ser sempre um prazer estar com você. Hoje você me respondeu pelas redes sociais. Eu fiquei até meio assustado, mas fiquei na minha, né? Porque eu sei que você é comedido. Sim. Mas um abraço. Porque eu também não queria cobrar de você, né? Por isso que eu alertei, né? Tá certo? Ô, Cristóvão, boa noite. Enquanto o Edson de Oliveira acha o caminho de casa e liga para a gente aqui também, né? Conecta com a gente vai batendo esse papo aqui. Boa noite, é satisfação. Já estamos há algum tempo sem bater um papo aqui na telinha, né? Boa noite, Nelson. Boa noite, Frederico. Boa noite aí os internautas que estão nos acompanhando. Realmente, nós tivemos um período aí, meio que nessa pandemia, né, que nós estávamos aí pelo menos uma vez por semana, a gente estava ou participando, ou pelo menos ouvindo, tá, participando como ouvinte, né, dessas lives. E agora, no início do ano, acho que a gente deu uma esfriada. Tá? Espero que daqui para frente a gente aqueça novamente, né, Frederico? Verdade. A gente possa estar aí discutindo aí os assuntos aí concernentes à nossa cidade, ao nosso estado, ao nosso país, né? A gente vem tentando aqui pular as barricadas e tal para poder caminhar, né? Então a gente... Né, Frederico? Barricadas, lockdowns aí, a loucura toda que nós estamos vivendo. Hein? Vocês estão sendo... tem pessoas nos acompanhando lá em Jaguaribe, na minha terra, né? Josias Carneiro, meu mano, está lá nos acompanhando. Boa noite, Josias. Jaguaripé, pertinho da minha cidade natal lá, Cambuci. Não fala naquilo lá não, que contamina do lado de cá. Não, Cambuci, minha cidade natal, a cidade linda. Falar, né, Frederico? Aquela cachoeira. Lá naquela cachoeira, né? Você mergulha de um lado aqui, gente sai do outro lado do jacaré. Pois é verdade. Agora, isso dizem que também acontece com a vacina, né? Hoje, por exemplo, se eu ficar verde, não fiquem muito espantados, não, porque hoje, com a minha idade, né? Com a sua idade, né? Você está gozando de mim, né? Porque, um jovem, um garoto perto de mim aí, começa de vez em quando, minha idade, né? Só para dizer que eu sou mais novo que você, né? Tá, Nelson, já tomou a segunda dose, Nelson? Já estou indo, vou para a terceira agora. A terceira? O Frederico tomou a primeira e eu estou ansioso para tomar a primeira também. Não vou deixar de tomar, não. Eu vou fazer uma cirurgia, né? Depois da vacina, né? Cortar o rabo do jacaré que está meio em pé. Então, vou cortar o rabo do jacaré. Bom, sem graça essa, não foi? Bom, já estão com bastante gente aqui nos acompanhando. Ô, Frederico, vamos começar pela ordem de chegada. Nós não fizemos uma pauta, né? não colocamos temas para a gente poder falar alguma coisa sobre a vontade do convidado de manifestar sobre um determinado assunto. Depois a gente entra nesse bate-papo, o papo rola para lá, para cá, e a gente começa falando de outros assuntos. Mas eu gostaria de que você colocasse assim, um ponto que você te chamou a atenção, que vem te chamando a atenção ao longo do tempo, pode ser a nível nacional, a nível estadual ou municipal. Eu gostaria que você fizesse uma colocação aí e a gente vai te dar aí, acho que 5 minutos, né, para a gente poder você dissecar
e depois a gente entra no bate-papo. E lembrando aqui que a Rosemary também já está nos acompanhando, né? A mulher da Estação Mulher está nos acompanhando aqui. Um abraço, Rosemary. Frederico, é com você a palavra, meu irmão. Não, tem dois assuntos que eu vejo como cruciais. Primeiro, eu não vou levar 5 minutos, porque são assuntos para a gente comentar. Eu acho que nós todos temos que comentar a respeito. Bueno, fica à vontade. O primeiro deles é a mixórdia, a bagunça entre os 3 poderes. Um querendo mandar mais que o outro, um querendo sobrepor o outro. Ninguém se entende e diálogo não existe. Esse é um assunto que precisa ser esmiuçado. O segundo assunto que eu penso que precisa ser levado em conta é: a gente sabe que, com relação à Covid, hoje as pessoas estão sendo contaminadas quase que de uma forma geral, quase que indiscriminadamente, não tem muito a questão da idade. A idade influi muito na contaminação, talvez não, influi mais talvez no caso de óbitos, porque as pessoas com uma idade um pouco mais avançada têm menos condições, às vezes, de superar certas dificuldades, as comorbidades, a gravidade da doença em si. Agora, o número de crianças infectadas não é um número substancial. O número de crianças mortas, menos ainda. Por que está havendo tanta forçação de certos prefeitos em cima de não ter aulas? Será que isso é somente para poder as crianças serem preservadas, ou porque as nossas instituições públicas, municipais principalmente, eu não vou excluir estadual também não, estaduais também, não têm condição de suprir o ensino de nossos alunos? Então, são essas duas colocações que eu gostaria de deixar para a gente analisar. Não quero levar 5 minutos, não, mas são duas coisas que eu acho que nós poderíamos debater direitinho. Que é premente, a questão da mixórdia entre as três esferas, não, mas os 3 poderes. A mixórdia que há. Cada um querendo puxar para si o holofote e puxar mal. E a segunda, a questão de lockdown do jeito que está, mal feito, porque as máscaras continuam não sendo usadas, os distanciamentos em condução continuam não existindo, o distanciamento é só para entrar na condução. Uma vez que entra, não tem mais distanciamento. As barreiras sanitárias, tudo muito bonito. Agora, estão resultando no quê? Eu, sinceramente, não estou vendo resultado. E criança fora da escola não resolve absolutamente nada, só cria outros problemas. Bira Vargas, boa noite. Rejane, boa noite. É contigo, Nelson. Bom, nós estamos aqui com o Frederico, nós estamos também com nosso amigo Pérez, né? E nós estamos aqui debatendo um assunto de interesse da coletividade, né? E nós vamos... O Frederico levantou um ponto, e vamos só passar aqui rapidinho, porque a gente já começa a ter aqui algumas manifestações. Nós temos o Josias, está dizendo, estou ligadinho, né? Obrigado, Josias. Nós temos também o Marco Vinícius, boa noite. Patriotas, opa, patriotas. Bandeira do Brasil, ninguém te manchará. Bom, a Rosemary Frutuoso, né, essa empreendedora, uma mulher que luta, que batalha, né, está lá na obra da sua instituição, obra literal, né, reformando tudo. Instituto Léo de Sá. Instituto Léo de Sá. É uma vencedora.
O Marcos Vinícius, o lockdown é só prejuízo para a cidade. Deixa idosos e quem tem comorbidade em casa. É isso aí. A gente vai dissecar isso daqui a pouco. Lira, meus queridos, você é muito querida, Lira. Aquele abraço. Beijão. Rejane é irmã de Varinha, viu? Rejane é irmã de Lira. Ah, é? A Rejane, então, aquele abraço. Então, é tudo gente boa, né? Rejane é minha amiga também. Rejane Lira, que legal, né? E ela sempre acompanha nossas lives aqui. E tem uma outra irmã também, um pouquinho mais velha, que é a Julita. Gente boa pra caramba também. Julita, casada com o Lorival. Gente muito boa lá da Trindade. E ela está aqui, está mandando um abraço aqui para a Rosemary, né? Frutuoso, né? A Lira, né? Rosemary, maravilhosa, grande mulher, guerreiro, te ama. Tá certo, tá morta de trabalhar, tá? Tá trabalhando muito, tá pegando no pesado realmente. É muita garra, Federico, ela tem muita garra, Cristóvão, pessoa que tem garra. É isso aí. Ainda tem tempo ainda para fazer as suas bolsas básicas para a comunidade enfrentar. Parabéns, Rose. Você merece. São Gonçalo precisa de você e o povo carente também. Bom, vamos fazer o seguinte. Então, Cristóvão, vamos entrar logo no papo do Frederico aqui, na proposta do Frederico. Vou entrar na minha conversa. E depois você vai fazer a sua colocação para a gente debater também. Tá legal, querido? Tá bom assim, Frederico? Na realidade... É melhor assim, né? Então vai lá. Tá com o Frederico? Falando aí sobre a proposta do Frederico e a Michórdia, né? E a situação aí dessa disputa de poderes, etc, etc. Na realidade, Nelson, meus temas também são bem concomitantes com o do Frederico, né? Eu também vejo assim com muita preocupação essa situação dos três poderes, tá? Eu tenho analisado, rapaz, os acontecimentos recentes do nosso país e me faz lembrar os acontecimentos que aconteceram, né, em países bem próximos nossos, tal como a Venezuela, tá? Onde durante um bom período, creio que de 20 a 30 anos, tá, conseguiram fazer uma estrutura tão grande, tanto no legislativo e no judiciário, que hoje você tem lá, aos nossos olhos, né, um dirigente, tá, totalmente, que não é reconhecida a eleição, né, que o elegeu, tá, muitos países não reconhecem, e o judiciário é cúmplice disso. Tá, isso me preocupa, porque o judiciário, tá, o Supremo, né, de lá, tal qual o nosso, foi um Supremo que foi colocado por essas pessoas. Então, essas pessoas acabam legislando em causa própria. Isso me preocupa porque hoje nós temos aí um governante que está fazendo de tudo, tá, para consertar as mazelas que nós sofremos durante aí 16 anos, né, desses governos passados. Eu digo até que não são 16, são 24, porque a gestão também do Fernando Henrique, eu acho que é tudo farinha do mesmo saco, tá? Fernando Henrique, PT, a Dilma, o Lula, para mim são todos iguais, entendeu? Eles apenas ficavam ali naquela conversinha, mudando ali a uma hora você governa, outra hora eu governo, e tudo olhando para o mesmo lado, tá? E com isso eles conseguiram estruturar um STF, colocar lá no STF 11 ministros, tá, que comiam na mão deles, tá, que fazem tudo. Você vê uma pessoa que foi condenada em primeira, segunda, terceira instância, que foi condenado por eles, tá, antes do Bolsonaro ganhar a eleição, tá, foi condenado. Bolsonaro agora é a única chance que eles veem, tá, de ter um concorrente com o Bolsonaro. Não, nós erramos, vamos desconsiderar tudo que nós fizemos. É uma falta de respeito, tá? Eu acho que nós, brasileiros, estamos sendo chacotas nos países de primeiro mundo. Estamos sendo chacotas, tá? Nos países europeus, na América do Norte,
tá? Porque isso que estão fazendo, que o judiciário está fazendo, tá? Ele está se sobrepondo em cima do executivo, em cima do legislativo, quem está legislando, quem está executando as missões do nosso país acaba sendo o judiciário. Tá? Eles não deixam que o legislativo trabalhe e ficam impondo situações no legislativo que vá contra o executivo. Tá? Se for a favor do executivo, eles nem se mexem. Agora, se é contra o executivo, então não, tem que mexer. Isso que eu vejo. Então, isso me preocupa. Me preocupa porque se porventura, tá, numa próxima eleição aí, entra alguém que seja da mesma naipe deles ali, do mesmo jogo, nós estamos fadados a entrar num período tal qual a Venezuela está passando. Então, essa é a minha visão, assim, bem sincera do atual cenário que nós estamos vivendo. Tá certo. Vamos dar uma boa noite aqui ao nosso amigo Ademir Francisco, que está chegando. É uma honra para a gente. Adefrazil. Professor, esse grande professor mestre, que é o nosso amigo Ademir. Boa noite, Ademir. Prazer, meu filho, recebê-lo aqui. Está com saudade, né? Da nossa telinha, né? Boa noite, Nelson. Não só a saudade sua, mas também do professor Federico e do meu amigo Cristóvão, que está até barbudo, né? Eu acho que ele está cumprindo a quarentena. Eu estava até ainda agora. Tudo indica eu fiz a barba só para vir aqui, tá? Poxa, que prestígio, hein? Devia estar barbudo também. O lockdown está correndo atrás de mim, rapaz. Olha só, deixa eu falar um negócio aqui para vocês. Aqui é um programa sério. Eu não vou ficar fazendo essa jogadinha de romantismo, um jogando para o outro, que fez a barba, está com a barba bonita, que está bonita. Mesmo porque você não está aqui para dar oportunidade a barbar. Eu não sou Silvio Santos. Ademir, ó. Olha, você não está aqui para dar oportunidade a barbar. Vamos falar sério. Ô, Ademir, olha só, o Frederico deixou duas questões aí no ar que a gente está debatendo, e a nossa proposta é o seguinte: cada um traz um tema, né, para não ser aquele negócio do eu preparar uma pauta e às vezes você quer falar sobre outra coisa. Então, o Frederico fez uma colocação aí sobre essa disputa de poderes, né, e também falou sobre as crianças, né, que hoje elas são poucas afetadas e está sendo prejudicada, principalmente na parte do ensino, né? E a coisa ele acha que está meio mal administrada. Mas eu vou fazer o seguinte: eu vou falar um pouco e depois, para você que está chegando agora, e depois você entra também nessa discussão que o Frederico está colocando. Bom, o Frederico colocou dois pontos aí muito importantes, Frederico. Que um é o fato das crianças, nossas crianças que estão sendo prejudicadas. Aquelas que hoje... vou falar um negócio aqui para vocês. Eu não gosto muito daqueles filmes de efeitos e aquele negócio que te prende 2, 3 horas na frente da televisão. Mas um programa bobo igual do Ratinho, você vai dizer assim, pô, Nelson, assiste o programa do Ratinho? Assiste. E fico analisando, Frederico, no momento que tem um tal de um bexigão lá que eles arrebentam na cabeça da pessoa, e que ele começa a perguntar 3 vezes 5, e aí a pessoa não sabe. E quando o Brasil foi descoberto, o ano, não sabe, e o dia, não sabe. Você também assiste, né? Assiste. Lamentável isso, Nelson. Não é lamentável, não. Lamentável é ficar aí atrás. Perceberam que eu não vou comentar. Não, lamentável não é você assistir, não, que eu também assisto. Lamentável nós vemos as juventudes tá com esse tipo de conhecimento. Então, entendeu? Que é nenhum. Entendeu? A gente fica assim, são todos robotizados, infelizmente. Então eu vou para a parte a intromissão de poderes, Frederico. Eu sou um bacharel em Direito e todos sabem disso, mas eu não tenho profundidade para discutir muitos casos constitucionais, mas eu passei a minha vida toda obedecendo hierarquia, né? Decisão judicial. A letra da lei. O judicial, a decisão judicial é aquela famosa cumpra-se, mas nós estamos vivendo verdadeiramente dentro dos 3 poderes. Eu não sei se vocês sabem, eu tinha um Jeep velho que eu começava a andar 60, quando chegava em 80, o tal chimbe, ele descontrolava e eu tinha que ficar ali segurando.
E os três poderes estão exatamente igual a isso, Frederico. E dando chimbo, um joga para lá, outro joga para cá. E nós vimos o mais difícil que nós estamos vendo é o comprometimento de cada um. Cada um enrolou a mão no rabo do outro e diz assim, olha, se você gritar aí, eu te seguro aqui. Né? Então, esse medo está fazendo com que o STF, que tem a última palavra, Frederico, ele começou a fazer uns testes de intervenção. Primeiro, cassou a palavra a atitude do presidente da República. Não estou aqui defendendo o Bolsonaro, não. Eu estou falando de... Né? Você é o negacionista. Já falaram essa semana que eu sou negacionista. Essa intervenção começou lá atrás com o Marco Aurélio, quando deu uma decisão contra o Legislativo, ficaram quietos. E a imprensa veio disso, olha, essa intervenção. Todo mundo fingiu que não escutava. Isso já tem um certo tempo. Uma decisão do Marco Aurélio que infringia lá o regimento interno do Legislativo. Já tem um certo tempo. Tá certo. Então, eu fico imaginando que nós estamos ouvindo o Poder Judiciário, no caso o STF, e é onde nós vimos que E nós temos um erro, Frederico, na composição do STF. Nós temos um erro constitucional. É o fato de você dar vitaliciedade no cargo. E outra coisa, sobre isso. Quando você é o escolhido, é o homem que é dotado de bom conhecimento, tem um conhecimento jurídico perfeito, você tem que dobrar os joelhos e visitar cada senador para fazer aquela sabatina, que é um negócio realmente, é uma sabatina, é simplesmente batizar aquele nome, que é uma tradição. E aquele cara vai para o STF e começa lá. E nós vimos agora, o pessoal do Zé Disseu defendeu a situação do Lula, o indicado pelo Bolsonaro foi contra na tese. Voto técnico. Foi o único voto técnico. No meu entender, o voto dele foi técnico, como eu já vi voto técnico do Fachin contra Dilma Rousseff. Eu já vi voto técnico. Então, mas nesse momento nós estamos numa troca e numa ameaça que precisamos desmontar, não o Bolsonaro, mas a proposição do povo que se juntou, esses que se chamam aí conservadores, que é a igreja, né? A igreja acordou tarde, porque lá atrás, na época do carismático, eles se juntaram e endeusaram o Lula e agora estão levando na cabeça. Eu estou falando aqui não é só da Igreja Católica, estou falando de todas as igrejas. E foi isso que aconteceu. E agora estão sob ameaça de, a qualquer momento, serem fechados para sempre. Essa é uma ameaça que nós temos. Bom, então, Frederico, eu acho que realmente, enquanto nós tivermos esse ego discutindo isso, cada um querendo disputar o seu, quem tem mais poder, é sinal que ninguém tem poder, sabe, Frederico? Ninguém tem poder. Ninguém tem poder. Vai chegar um certo momento que vai acontecer o que nós não desejamos. O que nós não desejamos, que é uma intervenção de alto a baixo. Pois é, pela força. Aí vai ser a força. A força. E aí, meu camarada, vai ser meio complicado se isso acontecer. Quanto aos alunos, me parece, me perdoa se não é isso. Desculpa, vou tomar uma aguinha aqui. O Jô também dizia que era água. Então, quanto aos alunos, olha só que erro que eu imagino. O aluno não pode ir para a sala de aula onde ele está sendo orientado pelo professor, com máscara, etc, etc. Aí, não, você não pode ir lá no distanciamento e tal, porque é pandemia. Vai para casa, vai para a rua jogar bola, jogar peteca, bola de gude hoje não tem mais, e nem mata-mata, mas ele vai fazer alguma coisa com um grupo de alguém, e muitas das vezes 8, 10 pessoas dentro de casa que não se consegue controlar. E estamos preocupados com as crianças. Aí me vem uma audiência pública em São Gonçalo para debater isso. E me lota a Câmara de Vereadores de gente, quando podia fazer esse debate online, né, como nós estamos aqui,
Não. Lotou uma câmera para discutir distanciamento, todo mundo, um montado em cima do outro e usando o microfone, sem higienizar. Quem acompanhou sabe do que eu estou falando. Então, enquanto tiver esses erros gritantes, e aí não dá. Aí vem, por exemplo, vou falar do prefeito de Niterói, porque ele que fez isso. Na campanha disse, não vai ter lockdown, não tem lockdown. Não, lockdown. O cara quer que feche tudo. Se fechar tudo, vai fechar médico e os trabalhos essenciais, segurança pública. Não, mas de Dória. Então, aí vem ele aqui, aí eu reproduzo, o cara vem e diz que sou negacionista, que eu deveria ter vergonha na cara, porque quando o prefeito falou, ele estava em campanha e não tinha pandemia. Não tinha pandemia? A pandemia já vem logo depois do carnaval, né? Então, Frederico, esse fato das crianças me preocupa, porque daqui a pouco o ratinho não vai poder nem fazer mais a sua bexiga, porque ninguém vai saber responder absolutamente nada, porque é do jeito que nós estamos indo. Bom, eu gostaria que você falasse agora, meu amigo Ademir. Minha voz está horrível, né? Sou eu agora? É. Sobre o tema do professor Federico, é a área dele, né? Então, vamos louvar a preocupação dele. Agora, eu ministro aula aqui no município de São Gonçalo, eu sou professor da rede pública. E na minha tese de pós-graduação, eu falei justamente sobre isso, sobre a educação pública e a privada, que já havia uma diferença entre uma e outra. Uma de condições materiais e uma outra carente, dependendo do Estado. Então, numa, o aluno é ativo, na outra é passivo. Uma é comercial, a outra é política. Então, há uma diferença. Mas, até então, não tinha entrado na prática o ensino à distância. Você tinha em curso de extensão, você tinha até em nível superior e pós-graduação, você tinha o ensino à distância. Ou seja, você fazia as aulas mediante aqui, pelos aparelhos, né? E depois você ia fazer a última prova. Pelo menos a minha foi assim. Eu fiz tudo pelo computador e fui fazer a última prova lá. De repente, veio a pandemia e de uma hora para outra cai no colo do aluno o ensino remoto. Ele sabendo, estando preparado ou não. É lógico que isso causou prejuízo. Causou prejuízo para as escolas particulares. Muitas escolas tiveram que fechar, não puderam admitir professores, porque depois tinham que chamar às pressas. Enfim, o ensino teve uma reviravolta. E está voltando ao normal agora. Até porque hoje o pessoal está se convencendo que a crise é longa, porque ninguém achava que demorava tanto tempo. No carnaval, as autoridades fizeram carnaval omitindo que o vírus estava circulando. Mas depois passa. Todo mundo superfaturou o vírus, minimizou. E o negócio explodiu de certa forma, e hoje todo mundo está vendo que o negócio é sério. Então, fizeram os campanhas no começo, fizeram uma série de coisas, aí depois... E o negócio foi progredindo, e hoje está aí. Chegou ao auge e ninguém se preparou para nada. E assim foi o ensino. Então, agora o ensino está correndo atrás, as escolas particulares baixaram plataforma, alguns deram tablet, o pai teve na escola, pediu redução de salário, o professor teve também renegociação de salário, enfim. A escola particular ela está negociando. Agora, a escola pública ela está perdida, porque ela não tem um corpo técnico para botar de uma hora para outra o ensino remoto. E os alunos estão sofrendo lá na ponta. Eles não estão tendo estímulo. Estão cobrando os professores. Aí você repassa a matéria via remoto, mas não tem resposta dos alunos. Então, o prejuízo aumentou para os alunos da rede pública. Da escola particular, você tem a família dando suporte. E para a escola pública, que a família também está perdida. Enfim, os alunos saíram muito prejudicados e muito mais os alunos da escola pública. Continuo? Alô? Nelson? Continua. Estou te ouvindo. Continua, Ademir. Concluiu? Enfim, então o que ocorre? Nós adotamos o ensino híbrido. Eu tenho, por exemplo, tenho que dar 2 aulas na semana, eu dou uma aula presencial, mantenho o distanciamento, aquilo tudo,
com todo o material pelo professor, álcool em gel, máscara, mantenho uma distância, e na outra aula eu estou à distância, eu tenho uma comunicação por ele, tipo WhatsApp, eu passo a aula, o textozinho, e passo um filme, um vídeo com ele explicando a aula. Eles preferem mais aula presencial porque eles são, entre aspas, né, sem ofender, preguiçosos. Quando você passa o ensino remoto, a resposta, nem todos dão resposta. Então, a resposta tem um ou outro que faz o exercício, comunica, enfim, eles estão se adaptando. E muitos querem também as benesses que o ensino público favorece. Então, eles se matriculam em torno daquela benesse. Quando a aula vem remota, que ele tem que participar mais, ele não está preparado para participar. Enfim, é uma realidade nova para ele. Muitos não têm internet. Professor, não estou conseguindo baixar. Professor, não tem internet. Aí ele vai para a aula. O que a escola fez? Baixa a aula do professor, imprime e dá para ele. Ele vai para casa fazer exercício e devolve. Enfim, nós estamos lá na frente nos adaptando. Nós estamos adaptando. Mas que foi pego de surpresa, foi. E os alunos da rede pública foram muito mais prejudicados que da rede particular. A rede particular, eles estão, a família está dando condições ao aluno, a escola está dando condição, o professor está negociando com a escola está negociando com o professor. Na rede pública, o professor ele é concursado, mas ele quer trabalhar. Tá vendo? Agora, a prefeitura, por exemplo, não está dando condições. Quer dizer, ela também foi pega de surpresa. Você me permite, Ademir? Você me permite? As crianças também, muitos, não têm alimentação em casa. Eles gostariam de voltar para as aulas para se alimentar, não é mesmo? Esse é o fato, por isso que eles reclamam. Muitos estão reclamando por causa disso, querem ensino presencial. Mas, no momento, eu sou de tese que esse primeiro semestre não vai ter condição. Olha só, gente, a vacina, segundo a Fiocruz, começa a distribuir a vacina brasileira em agosto. Agora, os insumos estão tendo... No mundo inteiro está tendo dificuldade de insumo. Né? A esquerda diz que é só no Brasil. Não, é no mundo inteiro. A Inglaterra está tendo dificuldade, todo mundo está tendo dificuldade com os insumos. Tá? E aí, já dizem que em novembro chega a vacina brasileira. Era agosto, agora é novembro. Tem dificuldade de insumo. Agora, Johnson foi suspenso nos Estados Unidos. Agora, comenta-se que a Coronavac não imuniza nada, né? Nem 50%, é nada. Aí a Pfizer lá no Reino Unido está dando trombo. Está todo mundo perdido. Então, agora você tem o auge da doença e você não se preparou para dar uma resposta. E o ensino está nessa. É à distância, né? É híbrido, é presencial, não pode. E aí a maioria dos professores são de idade, são de grupo de risco, tem comorbidade, uns são diabéticos, outros estão acima do peso, tá vendo? Porque a juventude não se preocupa mais deixou de ser atrativo para essa juventude o magistério. Remunerado, muito sacrificado. Quem está no magistério já tem um certo tempo, né? Faz 2, 3, 4 matrículas. Não está tendo uma renovação no magistério. Então, esse pessoal é de grupo de risco. Então, tem que fazer o ensino à distância. Mas não há uma preparação, não tem plataforma. Tá certo. Então, está muito perdido. Tá certo. Bom, eu não sei se o Frederico quer concluir alguma coisa. Se tiver, o Frederico pode concluir. Que aí depois nós vamos passar ao ponto do nosso amigo Cristóvão. Gostaria só de dizer sobre a questão dos poderes, está na cara, né? Acho que a gente não tem mais o que dizer. Todo mundo sabe que a situação dos 3 poderes é uma situação de que todo mundo quer levar vantagem politicamente, porque, no fundo, quer levar vantagem economicamente. E como as vantagens econômicas não estão tão abertas assim, fica mais complicado. Bom, mas vamos à questão das aulas, das escolas. A minha grande preocupação é que nós não estamos tendo um grande respaldo dos governos, porque parece que não interessa muito que os nossos alunos estejam bem preparados. Você observe que o capitão Nelson, ele fala muito na questão das barricadas, de tirar as barricadas e tal, mas o que a gente está percebendo é que as fiações de internet, cabos comuns, cabos de fibra ótica, estão sendo retirados não só pelo tráfico, como pela milícia também, em vários lugares. E várias escolas, vários alunos e vários professores não têm mais internet por conta dos cabos arrebentados. E não se pode ir consertar,
porque o que vale é a internet daquela organização miliciana ou de tráfico, do crime, de um modo geral. Então, tudo isso complica, tudo isso faz com que o nosso povo se torne mais ignorante. E é uma ignorância acreditar que nossas crianças na escola serão um prejuízo. Não serão. Será lucro se elas estiverem na escola. Agora, como eu fiquei sabendo lá no município do Rio de Janeiro e fiquei muito zangado quando soube, fiquei decepcionado. Tá? Ficou liberado para os profissionais de educação receberem a vacina. Sabe o que o Rio de Janeiro fez? Só funciona só pode vacinar o pessoal de escola pública. Escola privada não pode. Quer dizer, professor tem diferença para ser vacinado. O de escola pública é professor, o de escola particular não é, ele não é profissional de educação. Então, quer dizer, isso são absurdos que a gente percebe que ninguém quer dizer. Né? Precisamos, sim, manter o que as escolas, de um modo geral, estão fazendo em termos de sanitização, manter a máscara, manter os cuidados, sabonetes nos banheiros. Não é só álcool gel, não, sabonete mesmo. O sabonete é melhor, às vezes, do que o álcool. Você lava as mãos, lava o antebraço, você melhora a sua situação, lava o rosto com sabonete, ali você não tem como pegar Covid. Tá? Bota a máscara de volta, tudo funciona. Agora, parar sala de aula, tá? Desculpa, o ideal seria vacinar os professores e deixar essas crianças terem aula porque elas precisam. Desculpa, Nelson, se eu me alonguei. Não, em absoluto. O tema era seu, você tinha que concluir. Tá certo? Bom, eu quero dizer para aqueles que estão nos assistindo, né? E deixa eu colocar todo mundo na telinha aqui. E eu quero dar um número de telefone. Se alguém quiser ligar e entrar no ar, liga aqui para o 99708-4254. 99708-4254. E eu coloco você aqui no ar para você comentar. Tá legal? Não é para o meu celular, é para esse número que é da sua cidade e seus valores. 99708-4254. Se alguém anotou e tiver com a voz melhor, por favor, pode anunciar. Tá legal? Mas, Cristóvão, eu gostaria que você colocasse o tema que você trouxe para a gente comentar. Como eu falei no início, né, os temas são concomitantes aí com o que o Frederico havia falado, tá? Mas outro assunto também que essa semana eu tenho acompanhado é esse lockdown aí maluco aí que o prefeito de Niterói fez aí, no Rio de Janeiro. Eu fico imaginando, eu fui comerciante durante mais de 25 anos da minha vida, tenho um irmão que ainda é comerciante, tá? Tenho sobrinhos comerciantes, cada um com o seu ramo, né? E muitos amigos. É impossível, tá, uma pessoa ter dignidade se não consegue trabalhar. Não adianta vir auxílio do governo federal, auxílio do governo estadual, auxílio do município, tá? Porque nós, cidadãos, não queremos esmolas. O que nós queremos é trabalhar. E eu sem o seu trabalho, o homem não tem honra. Lembrei também dessa música. Lembrei também da música. Se mata. Tá? Então, eu vi o movimento aí que foi feito em Niterói, acho justo, tá? O movimento, os comerciantes, os moradores, tá? Você vê lojas, supermercados fechados, abertos, tá? Mas proibidos de vender. Mercados com prateleiras abarrotadas e com a faixa ali amarela e preta que você não poderia tocar naquele material. Você só tem direito de ir lá comprar arroz, feijão e não sei se você pode nem tomar um café, não sei se você pode comprar um café, entendeu? As pessoas ficam te limitando, ficam dizendo o que você pode comprar, o que você pode consumir.
É muito triste. A gente vivia numa situação dessa, a gente via o nosso país, a nossa cidade, o nosso estado passar por uma situação dessa. Eu vi essa semana, recebi um vídeo, que acho que vocês compartilharam também, de um trabalhador, vendedor de coco no centro do Rio de Janeiro, a falta de respeito, tá, que eles têm com as pessoas que estão trabalhando, estão querendo levar o sustento para sua casa. São alguns, não vou dizer que são todos, alguns guardas municipais, alguns policiais, que são muito corajosos para enfrentar um trabalhador. Mas será que eles iriam ter o mesmo ímpeto de enfrentar um bandido que estivesse armado, que estivesse... Não teria essa coragem, porque sabe que o trabalhador está ali, honestamente, simplesmente levar o pão para sua casa. É muito triste, eu fico assim, muito entristecido em ver uma situação como essa, entendeu? E creio que está na hora de um basta, está na hora do povo realmente falar mais alto. Acho que tem um refrão aí que o povo unido jamais será vencido. Tá? Eu acho que é a hora do povo também se unir nesse momento. Porque não é comigo, é com o meu vizinho. É muito fácil a gente pegar e criticar as pessoas que estão... que tem que fechar mesmo, sei lá o quê. Quando você está com a sua geladeira, com a sua despensa lotada. Agora, triste é você olhar para essas pessoas, saber que ele não tem um pão para dar ao seu filho em casa, não tem um leite. Muitas vezes a criança pedindo um leite, me dá um leite, me dá um iogurte, não tenho, porque eu fui proibido de trabalhar. Acho que tem que ser revisto isso, tem que ser repensado. É necessário que haja um distanciamento, vamos fazer higienização, vamos fazer tudo o que é possível. Agora, cercear o direito da pessoa a trabalhar, eu acho que não deveria ser feito dessa forma. Eu penso que não deveria ser feito dessa forma. Eu não sei se desabafei. Não, você não desabafou. Eu acredito que você colocou aquilo que muitas pessoas pensam, e tem hora aí que o cara te chama de negacionista, né? Então, eu nem sei que palavra é essa. Eu sei que é negar, né? Mas a gente fica assim meio... Nelson, eu preciso dizer o seguinte, me acuse do que tu faz, tá? E me acuse do que tu é. Fugiu até a palavra minha aqui agora, tá? Poxa, fugiu a frase. O termo. Deixa eu ver pensar aqui. Tá certo. Mas, Ademir, você pode comentar aí o que o Cristóvão falou? Agora entrou mais uma aqui, está entrando o Edson aqui, está entrando deitado, né? Parece que está na cama, mas está tudo bem, e depois ele vai se acertar. Nelson, já há estudos sérios que o lockdown não é para esse tipo de uso, né? O lockdown é para o corpo técnico, os hospitais prepararem, né? Você tem aquela quarentena, os hospitais... Ademir, por gentileza, é só avisar aí o Edson que ele tá de lado, ele tem que virar a câmera dele, tá? Tá certo? Será que ele não está vendo isso, não? Não está dando para ver, não. Ele está sem óculos. Aí, você fica chamando o velho para o debate? Tá certo. Pessoal de meia idade. Fica chamando esse velho? Mas aí, o Nelson, o lockdown, a própria Angela Merkel veio a público pedir desculpa, que ela usou o lockdown e ela não viu diminuição dos casos. O que ocorre? Você, quando fica na família, você abre a guarda, você não fica conversando com o ente seu querido, né? Você não fica medindo o distanciamento, você não fica usando máscara. E na própria sua família pode ter alguém que adquiriu a doença e não se manifestou ainda, pode contaminar. Olha o caso da Anissete Bruno, tá? Ficou o tempo todo em casa e foi contaminado possivelmente por um neto e morreu. Então, o lockdown tem esse perigo. E não há diminuição. Ele fica latente, o vírus fica latente, tá? Se você for a público, manter o distanciamento, usar máscara, usar o sabonete, como diz o professor, usar o álcool em gel, enfim, você tomar as precauções, você consegue ter uma vida próxima ao normal. Agora, o lockdown não é para isso. Agora, fica fácil para o município decretar o lockdown, porque com essa gama de dinheiro que eles receberam, eles não precisam mais hoje do comerciante, do comércio em si, para arrecadação. Eles fecharam todos no azul, os municípios estão cheios de dinheiro, os estados estão cheios de dinheiro. O que ocorre?
não estão usando esse dinheiro para combater o Covid. Eles estão fazendo um colchão, eles estão fazendo uma reserva, né, para ver o que vai fazer com esse dinheiro. Fizeram hospital de campanha fora de hora, agora quero para ter, porque o hospital de campanha não tem, não contrataram profissionais suficientes, ou seja, eles estão segurando dinheiro e não estão gastando dinheiro, só que está acontecendo as mortes. Aí vem o lockdown. Aí isso é muito fácil. Pode ficar todo mundo em casa. Quando, na realidade, a culpa é deles, que não se prepararam. Tá? Eles têm que se adaptar, eles têm que ter corpos de profissionais suficientes, os hospitais têm que estar funcionando. Eu só tenho 200 leitos, eu crio mais 200, eu tenho dinheiro para isso. Eu coloco mais 200 leitos, 400. Ah, não, lockdown. Aí o lockdown vai atingir cheio, porque é o comerciante, que não pode trabalhar. Só que ele depende de vender para ter dinheiro. Agora, os impostos dele vão vencer. Então, o município recebe o ISSS, recebe lá o alvará, você tem que pagar o imposto de renda, você tem que pagar todos os seus impostos, mas você não está arrecadando, o município está recebendo. Independente disso, o município teve lá um reforço de caixa do governo federal. Ele não está passando por crise. Então, ele está esquecendo disso. Então, para ele é muito cômodo botar o lockdown. E aí me vê o governador do Rio Grande do Sul e inova com essa questão de escolher o que você pode comprar ou não. Copiado depois por todos os governadores e prefeitos. Eu vi um cara dizendo o seguinte, ele está em casa em home office. O mouse dele escangalha, ele vai comprar, não pode comprar, porque não é essencial. Meu amigo, mas eu estou trabalhando em casa. Isso passou a ser essencial. O cara quebra um copo, caso não tem copo, o copo não pode. Quer dizer, te limitou. Você não pode comprar além daquilo. Quer dizer, você, além de limitar o seu direito de ir e vir, está limitando até a sua vontade aquisitiva. Está indo muito mais além. Então, o lockdown foi um fracasso, não querem admitir, e nós estamos pagando caro por causa disso. Agora não é só o direito de ir e vir, até o direito de consumir. Olha que intervenção. Tá certo. Bom, Frederico, o Ademir tocou num ponto aí muito, muito forte, né, quando ele fala que o cara não pode consumir, por exemplo, se ele está dando a aula no home office, né, porque o governo não dá nada disso, sobra até a internet você paga para trabalhar em casa, até onde eu sei é isso, e aí se quebrar um mouse ou houver um problema de tela, você não tem aonde comprar, né? Aí que tipo de é essencial? Não é ultra, é duplo, é essencial porque é necessário. Eu gostaria que você falasse um pouco também sobre isso, Frederico. Mas eu concordo completamente com o Ademir. Uma das poucas vezes na vida que a gente concorda, né, Ademir? Brincadeira, até que a gente concorda bastante. Mas, realmente, são certos absurdos, né? Eu vi vídeos de Goiânia, eu vi vídeos de Niterói, que áreas todas fechadas, porque a pessoa entrava numa loja, mas só podia comprar determinados equipamentos. Foi, né? Então, só podia entrar só podia comprar aquilo que não estava lacrado. Isso é um absurdo, gente. Tá? O que é essencial? O essencial para mim pode não ser o para você. De repente, para você, o essencial é o papel higiênico, é o açúcar, é o café. Mas, por exemplo, eu que preciso, de repente, sair de carro e bati e quebrei uma lanterna, para mim o essencial pode ser aquela lanterna do carro. E aí? Quer dizer, essencial é muito... Inclusive, você vai ser multado ali na frente se tiver com a lanterna quebrada. Se não tiver, exatamente. Então, torna-se essencial. Torna-se essencial. É uma questão de interpretação, uma questão de você analisar o que é essencial ou não. E a gente não pode esperar que as pessoas tenham uma interpretação correta. Por quê? Porque basta a rede social dizer, basta uma emissora de TV falar alguma coisa, aquilo para muita gente se torna lei. E é rebatido e replicado várias vezes como se fosse a realidade. Ora, gente, eu discordo do lockdown, do jeito que ele é feito, e discordo do fato de quererem impor o que se pode e o que não se pode comprar. Realmente, mouse, tela, câmera, tudo isso hoje é gênero de primeira necessidade e aumenta violentamente. E eu não quero comprar uma câmera, mas se eu tiver de dar uma aula e precisar dessa câmera, eu vou ter que pagar o preço que for para poder comprá-la. A verdade é essa. Então, não tem esse papo de você pode isso ou você não pode aquilo. Se você estiver andando sem máscara na rua, eu acho que ali você tem que sofrer uma sanção.
Se você não estiver com seus cuidados onde você entra, no restaurante que você precisa almoçar, eu essa semana tive que fazer uns exames de saúde, tá? Mas entre um exame e outro, um exame seria às 11, quase meio-dia, 11 e tanto, quase meio-dia, e o próximo exame seria por volta de 1h da tarde. Não daria tempo de eu ir em casa almoçar, eu tinha que almoçar na rua. Ah, não, você vai ter que comer com a máscara na boca, tá? Não dá. Mas também, já entrar no restaurante sem máscara é brincadeira, entendeu? Então, você tem que ter todos os cuidados, você tem que pensar no outro e em si próprio. Tá? Se você não ama a si próprio, você terá dificuldade de amar o próximo. Então, você tem que cuidar de você para você cuidar dos outros. Agora, sou contra o lockdown da forma que fizeram, sou contra lockdown em escola, tá? Acho que não funciona. Se a gente analisar as estatísticas, não só no Brasil, como também no mundo, nós vamos ver que não é o principal. E o que nós temos, principal, de doença do Covid com crianças, nós não temos na mesma proporção em óbitos. Então, a gente precisa analisar, precisa parar de ser papagaio e só replicar aquilo que as pessoas dizem. A gente precisa analisar e estudar estatísticas. Quer ver uma coisa? O Conselho Municipal de Educação, vou brigar com o Conselho Municipal de Educação de São Gonçalo, está querendo a todo custo voltar ao lockdown. O Conselho Municipal está querendo a todo custo voltar ao lockdown. Qual é a desculpa do Conselho? É porque existem muitos casos de pessoas internadas. As UTIs estão cheias, os hospitais estão cheios. Aí eu pergunto, quantas vagas foram criadas nas UTIs? Porque eu olho o Diário Oficial diariamente, tá? Eu sei quantas vagas existem, quantas são ocupadas, tanto nas UTIs, como nas salas vermelhas, como nas enfermarias, tanto do hospital infantil, o pronto-socorro infantil, o pronto-socorro municipal, tanto o Hospital das Freiras, que era das Freiras, e Hospital de Retaguarda também, que era a antiga Menino Deus. Tá? Eu vejo tudo isso todo dia. Às vezes sobe um pouco mais, às vezes desce um pouquinho, mas o número de vagas existentes é o mesmo. Por que não se faz nada para se criar mais vagas? Por que não se faz mais aumentou nada? A demanda, né? Aumentou a demanda. Pois é, aumenta o número de vagas e não proíbe. Você permite uma parte, Frederico? Você me permite uma parte? Olha só. Nós tínhamos um hospital montado que custou milhões, né? E desmontou por outros milhões. E desmontou por causa da corrupção. E, olha só, então era hora de punir os culpados naquela hora de... houve corrupção? Houve, mas esse hospital tem que ficar montado. Verdade. Pegar ver onde tem dinheiro e montar. Não atendeu ninguém. Não, ficou calado. Nós temos... Aí sim, aí o cara vem, Nelson, nós temos senador no estado do Rio, nós temos deputado estadual, senador morreu. Estado, temos de São Gonçalo, temos deputados federais em São Gonçalo e aqui, ninguém fala absolutamente nada. Você não vê um deputado nosso de Niterói, um deputado nosso aqueles antigos subir na tribuna e falar alguma coisa. Você só vê quando eu botei alguma coisa, Nelson, na rede social, me crucificaram. Eu devo ser negacionista também. Eu estou dizendo, quando eu coloquei alguma coisa na rede social, me crucificaram. Entendeu? Você não está vendo que estão punindo o ex-secretário de saúde, o governador? Eu não vi ninguém ser punido até agora. Frederico, você me permite aqui, só um minutinho? O Edson está dizendo que está conectado. Obrigado, Edson. Foi uma pena que não deu para você ingressar aqui, mas pode tentar e pegar aqui o nosso papo e dar a sua opinião, porque você é muito importante, cara experiente. Nós debatedores deitados. Não é isso? Agora, vem em pé, porque deitado não vai. Deitado não. Vai, Cristóvão, que aí eu já vou... Eu também quero fechar esse tema aqui. Oi. Olha só, nós tivemos aqui o Hospital de São Gonçalo,
Foi um hospital que foi montado com 150 vagas, né? 150 leitos. Tivemos o Hospital de Maracanã, mais 300 leitos. Tivemos o hospital lá do Leblon, tá? Mais uns 150 leitos. Tivemos o Hospital do Rio Centro, mais uns 500 leitos. Tá? Se nós formos ver o total aí, só desses hospitais que foram desmontados, daria aí em torno de 1.000 leitos. Hoje, o estado do Rio de Janeiro está com déficit de 400 leitos em média. Se os hospitais que foram montados, tá, que não foram usados na sua plenitude, tivessem sido mantidos, hoje nós estaríamos com superávit de mais de 500 leitos. Sim. Isso é incabível, isso é inacreditável num país decente. É inacreditável num país decente. Eu quero pedir desculpa aqui que eu critiquei o deputado e alguém me disse o deputado Pobel fala assim, mas aqui quando a gente usou no genérico, né? E fala assim, ele tem falado. Agora, é o tipo da coisa que a gente não tem conseguido ver as pessoas agregarem em torno dessas propostas. Não existe proposta, existe crítica, mas não existe proposta. Esse é o grande problema, não é, o Cristóvão? Tá, e tem o Hospital de Campos, tem o Hospital de Casimiro de Abreu, tem o Hospital de Campanha de Nova Friburgo. Se esses hospitais que foram pagos para serem montados e que não foram iniciada a obra aí por corrupção, por o que quer que seja, se houvesse uma intervenção do Estado ou intervenção até do STF, por que o STF não se meteu nessa parada? Se mete no que pode. Agora, não, peraí, já que montou, vai continuar. Por que não veio a decisão lá do STF também? Pois é, mas você tem dependido da provocação de um deputado. Mas hoje nós teríamos... Não, eu estou falando, alguém teria que ter feito alguma coisa. Mas nós teríamos hoje, se esses hospitais tivessem sido montados, estivessem funcionando, nós estaríamos com superávit de mais de 1.000 leitos. Tá? E hoje nós estamos com um déficit de 400. Tá? Foram 7 hospitais que foram contratados, que montaram e não funcionaram, outros não chegaram a funcionar, e hoje nós estamos nessa pandemia. E o lockdown, como bem falou o Ademir, bem falou o Frederico, era justamente, olha só, nós vamos precisar parar para que não causemos como é que eu vou te dizer? Lotação? A superlotação nos hospitais. Então, nós vamos ter que parar. Legal. Houve a parada, não se fizeram nada, que os hospitais não funcionaram, desistiram dos hospitais, e hoje nós estamos com a segunda, com a terceira cepa aí, não sei, e vai por aí. E não se fala nada de hospitais de campanha. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse tema, mas vou ter que... Eu sei que Niterói vai ficar meio chateado, mas sou obrigado a fazer uma colocação Niterói nessa situação. Veja bem, quando se fala do lockdown, e alguém diz assim, não, Niterói não teve lockdown. Bom, nós tivemos vários testes, não sei se vocês se lembram lá atrás, era 8 horas da noite, o ex-prefeito Rodrigo Neves fez um vídeo dizendo assim, vamos embarrear, não entra ninguém de São Gonçalo, nem de Maricá na cidade. Bom, aí, o que acontece? Eu gritei, mas alguém deve ter gritado, a minha palavra não vale nada, às vezes cai até nos meus pés, mas eu falei com uma certa razão. Eu disse, no meu prédio, prefeito, tem 7 funcionários e 5 deles são de São Gonçalo. O que eu vou fazer amanhã com segurança, o cara que olha o gás, o cara que varre, que faz a higiene do prédio? Quem é que vai fazer isso? Eu sei que meia-noite ele já estava desfazendo ou restringindo partes e dizia assim, não, o cara que trabalhar em Niterói, comprovar, ele entra. Mas não tem o cara que trabalha em Niterói que tem que comprovar. Tem o cara que mora em São Gonçalo e trabalha no Rio. E ele tem que passar por esta cidade. Né? Ele tem que passar por esta cidade. E aí agora vem o atual prefeito, e aí
o que ele faz? Aquela lacração que fizeram, né, não sei se o termo é esse, aquele pano plástico preto, protegendo o que não fosse vendido. Eu fiz um áudio com uma dura crítica, e que eu achei até que eu fui longe demais, mas fiz com bastante razão, e acho que ninguém poderia me punir por isso. Mas eu recebi ligações de vários políticos, de jornalistas, dizendo: Nelson, não é bem por aí, os nossos hospitais estão cheios. Nelson, o povo de São Gonçalo está invadindo os hospitais particulares, não tem mais leito. Ué, mas aí o problema é de plano de saúde, não é da situação. Felizmente, eles têm plano de saúde para procurar um hospital. Agora, aí eu fiz a seguinte pergunta, Frederico. O trabalhador que vem para Niterói, que ganha salário mínimo, ou pouco mais, quando ele adoece, ele vai para o hospital particular? É ruim. Ele vai para onde? Ele vai para o SUS. Ele vai para o SUS, exatamente. Cara, é isso. Onde houver SUS funcionando. É isso que eu digo. Agora, o SUS, os hospitais para atender essa gente, eles saquearam lá atrás, em 2013. Não tinha nem maca nas ambulâncias, porque as pessoas ficavam jogadas nos corredores. Em 2016, a mesma coisa. Então, eles hoje fazem o lockdown com medo disso, dizendo que não tem leito, mas nunca teve leito. Nunca. Não, mas tinha campo de futebol. Padrão FIFA. Nos hospitais públicos, eu acredito que eu não perdi ainda o meu juízo, nunca existiu. Sempre falta leito. Sempre tem alguém saindo no pau com médico, com enfermeiro dentro dos pronto-socorro, porque não tem leito. E o dinheiro que se recebia? E agora receberam uma montanha de dinheiro, em vez deles aparelharem os hospitais, foram pagar folha de pagamento, fazer tudo isso. Então, Niterói, aí, Frederico, essa que eu achei mais interessante. Você sabia que todas as decisões que se tomem dos erros de São Gonçalo, dos erros das administrações aqui, sempre o povo de São Gonçalo paga o preço. Eu acho que já eu disse até que São Gonçalo é o patinho feio. O cara errou aqui e disse: não, fizemos porque o povo de São Gonçalo invade a saúde daqui. Mas ninguém esquece que esse povo de São Gonçalo é a massa propulsora dessa cidade. Essa cidade que não falta nada, que tem tudo. Essa pode fazer lockdown? Pode. Mas os trabalhadores, esses que funcionam essa cidade, não. E, principalmente, eu acredito que 50% da movimentação de bares, restaurantes e condomínios, 50% é a população de São Gonçalo. Agora, eu estou cansado de ver São Gonçalo só recebe uma TV poderosa, uma mídia poderosa, quando tem uma desgraça por lá. Ninguém vai lá para ver que essas crianças tinham que voltar à sala de aula. Não é isso? Ninguém vai ver. Pelo que eu percebo, o capitão Nelson está agindo bem nesse momento com relação de horário. Em um certo horário, fecha tudo, à noite, tudo bem. Está sendo bombardeado, tá? Está sendo bombardeado porque, quando eu falei do povo de São Gonçalo, eles disseram assim: deixa o prefeito de Niterói, vai falar do seu prefeito de São Gonçalo. Não, eu não. Essas duas cidades são minhas. Eu vivo nessas duas cidades há mais de 40 anos. Conheço os jornalistas que são marqueteiros, que não fazem jornalismo, são marqueteiros. Eu conheço políticos que falam mal de São Gonçalo, mas na hora que quer acertar a sua cota de votos, corre de São Gonçalo e começa a rebanhar cabos eleitorais para tirar lá 8, 10, 20 mil votos? Ou eu estou falando mentira? E por que na hora que a coisa dá errada aqui, é o povo de São Gonçalo que superlota? O metro quadrado
sufocado nas barcas, porque o povo de São Gonçalo passando. Pelo amor de Deus! Esse povo sustenta aquele comércio dali do lado da rua Visconde do Rio Branco. Se não tivesse o povo de São Gonçalo, aquelas lojas ali estavam fechadas. Ou eu estou falando mentira? O povo de Niterói não compra lá, não. O povo de Niterói compra em Carrefour, o povo de Niterói compra em vários mercados, mas não vai lá, não. Ou vai para o Rio de Janeiro. Então, eu não tenho nada contra Niterói, nem contra São Gonçalo. Agora, você tem uma coisa. Falou de pobre, meu filho. Mexeu comigo, que eu sou povo. Eu sei o que é o sacrifício do povo, do cara que ganha pouco. Outra coisa, Frederico. Eles não sabem. Eu acho que todos esses caras que estão na cidade, dentro de 4 paredes administrando, eles tinham que passar, pelo menos, no início da sua vida, 5 ou 6 anos no interior, se familiarizando com a agricultura, para eles saberem que o que eles estão fazendo hoje vai refletir daqui a 2 anos. As máquinas que produzem frutos, que trabalham a terra, estão lá enferrujando, e até o cara refazer tudo isso, a nossos grãos, ano que vem, estarão prejudicados, porque não temos máquina, não temos investimento. E essa gente não acorda para isso. E o preço acorda para isso. E preço subindo. Um dia de feriado no Rio de Janeiro é o caos ali na minha cidade, o que manda 1.000 caminhões de legumes para cá. Aquela semana, aquele legume perdeu. O tomate envelheceu, o quiabo envelheceu e não vem mais para aqui. Um feriado prolongado da semana. Essas pessoas têm que saber disso. Só para concluir. Quando eu gritei que o supermercado não podia fazer isso, que eu queria comprar um copo, um prato, alguém disse, Nelson, copo e tal, como você vai na papelaria e compra papel plástico, esse prato descartável. E aí, sabe o que a pessoa falou comigo, Frederico? Disse o seguinte, Nelson, os supermercados estavam prejudicando os outros, que não podia vender. Eles podem e os outros não podem. Aqueles itens que foi abafado, que foi coberto, que não podia vender, não faz parte do contrato social, eles não têm autorização para vender. E por que até agora tinha, cacete? Por que até agora tinha? Por que tinha? Aí, Frederico, só para concluir, meu amigo Cristóvão e Ademir, é isso que a gente está vendo. Providencial o movimento dos 2 dias seguidos de pequenos comerciantes. E alguém disse para mim, Nelson, o prefeito tomou essa decisão ouvindo os empresários. Não, ele ouviu um empresário grande que não perde nunca, que com delivery enche a casa dele de comida, com delivery compra um carro, uma televisão. Isso não parou. Agora, aquele pobre ferrado que vai ali no supermercado, esse não tem direito. E aí, aquela passeata, acontece o seguinte, o prefeito fez tudo combinado com os comerciantes e vereadores. Poucos estão gritando contra isso, poucos. Mas esqueceu de combinar com aqueles que dão 2, 3 empregos, que é a salvação da nossa região. O que salva a nossa região é esses pequenos empresários que dão 2 ou 3 empregos. Desculpa não ter falado demais, mas é uma oportunidade que eu tive aqui. E, Frederico, eu não sei se o Ademir não apresentou o tema dele, Ademir? Não, o tema seria o lockdown. Sei. Olha só, presta atenção. Nossos temas são muito parecidos. Observem que nós estamos tá na moda. Olha só, o Cristóvão vai rapidinho. Ele mostrou aí um panorama, né, sobre a situação das vagas. O Frederico já tinha falado, ele está acompanhando lá, o Frederico falou que ele acompanha o número de vagas, a oscilação, hora sobe, hora desce. Então, ele está credenciado para falar. Aí o Cristóvão, aí, em 2 minutos, 3 minutos, mostrou aqui onde seria o prejuízo do Rio de Janeiro, não só de Niterói, São Gonçalo, como no Rio de Janeiro, dos hospitais de campanha. 1.000 vagas, superávit. Quer dizer, criaram na hora errada os hospitais de campanha, desnecessário. O de São Gonçalo não atendeu ninguém, apareceram ali com 7 ou 11 prontuário do Maracanã,
respirador do Maracanã, enfim. Atendimento mesmo, me parece que não houve em São Gonçalo. E aí desmontaram os hospitais a fim de encobrir esse desvio de dinheiro. E me parece que isso não é possível, porque parece que a secretaria, tem um órgão federal, quando manda as coisas para os estados e municípios, eles têm uma planilha. E foi baseado nessa planilha que o Wilson Witts está respondendo, tá vendo? O que ocorre? Olha só agora, no exato momento, o governo federal distribuiu 50 milhões de vacinas. E só consta a aplicação de 30 milhões de vacinas. Cadê esses 20 milhões de vacinas? Ou seja, os governadores, os prefeitos estão boicotando a vacinação para atingir o governo federal. Então, a questão política está pior do que a questão sanitária. Não? É o Supremo e os partidos de esquerda entrando com ações para proibir o tratamento precoce. Se ele funciona ou não, deixa o tratamento precoce, dá o tratamento usual, que também não está resolvendo, e dá o tratamento precoce. Caso não haja resposta ao tratamento precoce, que se dê o tratamento usual. Agora, paracetamol está provado que faz mal. Agora, olha só, a gente tem noção e sabe que todo tratamento precoce, ele ajuda, né, no câncer, no AIDS, na tuberculose. Quando você tem o seu aparelho, a sua imunidade alta, e você tem 1 milhão de vírus, o remédio, você toma 3 comprimidos, você toma duas sessões de terapia, e o organismo reage. Agora, quando você, em vez de 1 milhão, você tem 10 milhões, você não pode tomar mais 3 comprimidos, são 5 comprimidos. As sessões não podem ser 2, pode ser 4. Vai afetar o organismo. O fígado vai ficar prejudicado, o rim vai ficar prejudicado. Se você tiver com a imunidade, vai ficar prejudicado. Então, tratamento precoce, né? Até no câncer. Coitado aí do Bruno Covas, descobriram agora de novo ontem, mais um órgão dele que foi atingido pelo câncer. Mas por quê? Porque lá atrás ele não descobriu a tempo. Porque se ele descobre a tempo, ele faz o tratamento precoce, hoje talvez estaria curado. O tratamento precoce serve para tudo, todo tipo de doença. Seu organismo ainda está forte. Não? Agora você começa a emagrecer, começa a perder peso. Tem problema de visão, você vai lá, você está com AIDS no estado avançado. Vai ser difícil eu curar, porque o organismo já está debilitado. O remédio vai atacar a doença, mas vai atacar também o organismo. Né? Agora você marombado, né? A 50 por hora. Tomou lá o remédio, o organismo está tranquilo, ele também está reagindo. Então, se você analisar, o tratamento precoce ajuda. Se não ajudar, atrapalhar também não atrapalha. A ivermectina, ninguém provou que ela faz mal. Ela sempre foi usada lá na África, ela sempre foi usada para piolho, nunca aconteceu nada. Agora ela atinge o fígado. Então fica difícil de você ter em quem confiar. Então, olha só, Cristóvão Verde falou 1.000 leitos. Olha, esses 1.000 leitos no Rio de Janeiro nós não estaríamos precisados de lockdown. Então, a culpa não é da população. A população não está mantendo o distanciamento. Está errado. A população não está usando. Está errado. Agora, eu te pergunto, Nelson, a vocês e seus ouvintes, aquele vendedor de coco, só aquela maquininha dele já faz distanciamento. Ele não vai vender toda hora. Agora, se ele vender 10 ou 20, ele já vai levar o dinheiro para casa. E o cara que vai chegar, ele está de máscara, ele estava de máscara, ele vai vender a aguinha de coco dele, vai ter o dinheiro para cá, e ele não vai contaminar ninguém. Ele estava de máscara, ele estava ao ar livre, tá vendo? E ele não vai, ali não tem aglomeração, ali 2 pessoas no máximo vai comprar água de coco. Aí chega lá. Outra coisa, é o excesso que está vendo dos agentes públicos, guardas municipais agredindo, PMs agredindo mulher, agredindo comerciante, pessoal, eles estão agressivos. Quando, na realidade, é para cumprir, multa, dá uma multa para o cara. Agora, agredir, quer dizer, perdeu-se a noção de tudo. Está todo mundo perdido. E os governadores, os prefeitos, não. É lockdown, é pronto. Não tem embasamento técnico do lockdown. O lockdown não prova que diminui, não está diminuindo. A questão é o seguinte, aumento de leito, aumento no tratamento, aí sim. E o corpo reagir, você tem que estar seu aparelho imunológico forte. Agora, você tem comodidade, você tem que se adequar. Então, como lá no início, o Bolsonaro falou da internação vertical, não, da horizontal. Não, ele queria vertical. Aí os governadores e os prefeitos pediram o isolamento horizontal. Aí deu problema na economia. Quando você fala do pessoal do interior, né, da agricultura, Bolsonaro disse que lá o diretor da CEAGESP falou que os plantadores de tomate não vão plantar tomate,
porque a maioria dos restaurantes fechados, o tomate está estragando, está voltando, eles não estão plantando. Quando voltar ao normal, eles vão plantar tomate, só que o tomate não aparece por milagre. O tomate leva alguns meses. O que ocorre? Vai faltar tomate. O que ocorre? Vai aumentar o preço. O que ocorre? Vai aumentar a inflação. Olha, a gente pagando de novo pelo erro de prefeito e governadores. Parece que ninguém quer resolver. Todo mundo, como o professor Federico falou no início do debate, quer todo mundo tirar proveito. Ninguém está preocupado em resolver nada. As escolas, o comércio, a política, enfim, é um balaio de gato que ninguém se entende. Agora, todo mundo está pagando. Agora, se você me permite. Se antes que você leve o debate para esse lado, o que a gente vê é o seguinte: sai uma nota agora nas redes sociais do governo lá de Maricá, que uma OS da Bahia, que nem funciona, nunca existiu, pegou o governo de Maricá com 370 milhões. Aí o pessoal abre uma CPI para investigar o presidente, ou seja, usando palanque, numa crise dessa, o cara abre CPI para fazer propaganda política. O Renan Calheiro, que tem um filho, ele está impedido. Você é advogado, Nelson. Você sabe cadê o impedimento, cadê a suspeição? Não se usa mais isso. O filho dele é governador, ele está suspeito, ele é impedido. Ele tinha que se dar por impedido. O Jader Barbalho, o filho dele é governador, ele tinha que se dar por impedido. Ninguém está preocupado com nada. A população, coitada, está sofrendo. Não por erro dela. Não, está sofrendo por erro de governadores e prefeitos. Nós estamos pagando preço e o comerciante está falindo. Tem gente suicidando. Nós estamos perdendo. Todo mundo pensou que isso demorava 1, 2, 3, 4 meses. Até o final do ano. Hoje a perspectiva é que chegue vacina no final do ano ainda. Nós estamos em abril. Tá certo. Demir, nós estamos indo para a reta final do programa. Vamos deixar o Frederico agora dar uma buriladazinha. Eu só queria dizer uma coisinha. Para a gente finalizar. Diga, Frederico. Quando você fala em aglomeração de ônibus, dentro dos ônibus, dentro da condução, principalmente ônibus, e a quantidade de pessoas nos ônibus é absurda. E as empresas ainda tiram veículos da linha. Isso. Bem lembrado. Complicam a vida do trabalhador. Complicam a vida de quem quer ir ao hospital, quem quer ir tomar vacina, quem quer passar por uma situação de locomoção necessária. Isso colabora com quem? Colabora só com a economia de alguns, com a situação econômica de alguns grandes, porque eu não tenho capacidade de ter um, não posso comprar um, quanto mais uma frota, né? Então, isso aí é feito de propósito. Na verdade, para mim, aquela teoria da ingovernabilidade, ela está aí sendo colocada para todo mundo, tá? O pessoal tá aí, e tem um nomezinho que o pessoal chama, esqueci, mas o pessoal diz assim, isso é uma teoria da conspiração, você está acreditando na teoria da conspiração. Eu estou acreditando na teoria da conspiração desde o momento que o coronavírus passou a ser um problema no mundo inteiro. Para mim, ali já houve alguma coisa que o mundo não quis dizer, não disse para todo mundo e que nós estamos muito mal. Quem está se dando bem são os grandes empresários, são os grandes ganhadores de dinheiro, porque, lembra do Collor? A única classe que não perdeu dinheiro foram os donos de empresa de transporte, porque eles recebiam dinheiro vivo. O cara passava pela roleta com 25 centavos, com 30 centavos, com 40 centavos, mas era dinheiro vivo. Esses não perderam dinheiro. E a gente está se organizando em fila de ônibus, indo direitinho, não pode aglomerar, desde que não entre no ônibus. Entrando no ônibus, aglomera, e a gente ainda tira o ônibus, porque a gente está tendo prejuízo. Nós estamos em lockdown e as pessoas se aglomeram mais e não conseguem viver. Não há política, como disse a Ira Vargas, do bem. A política é do mal. É pensando em alguns e não pensando na população. Tá certo. Ô, Cristóvão, agora é com você. Você dá uma burilada aí, alguma coisa, e para a gente ir encerrando aqui nossa fala.
Deixa eu ligar o microfone. Agora sim. Eu deixei desligado para não atrapalhar o som de vocês. Tá? Só uma reflexão que eu vou deixar aqui da minha preocupação, tá, em termos mundiais. Tá? Dizem que o coronavírus começou numa cidadezinha lá na China. Tá? A China forneceu todos os equipamentos para a cura desse mal, tá, ao mundo todo, todos os países. As vacinas, se eu não me engano, todas as bases das vacinas são fabricadas na China. Tá? Os países europeus, americanos, o nosso país, teve um crescimento pífio em sua economia, enquanto a China, foi divulgado ontem, no ano de 2020, o ano da pandemia, cresceu, teve um crescimento de sua economia de quase 20%, foi 18 ponto alguma coisa por cento de crescimento num ano de pandemia, num ano em que todos os países tiveram uma queda em suas economias, a China cresceu quase 20% em sua economia. Então, nós estamos aí diante de quanto pior, melhor. Então, não é a nova ordem mundial? É nova ordem mundial. Quanto pior, melhor. Quanto pior estiver para vocês, melhor para nós. Isso aí me preocupa muito. Uma boa noite aí, Nelson. Ainda volto para você despedir, mas quando você falou em ordem mundial aí, Frederico, eu tenho um político que eu converso muito com ele, é um cara importante na política, e aí quando eu falei, cara, como é que nós vamos viver com isso? Pô, ninguém age, Nelson, e é a nova ordem mundial. Estão como nós estamos, como galinha esperando o galo vir tarracar em você, cara. Essa que é a verdade. Nós estamos como galinha esperando o galo vir fazer a sua farra no nosso lombo. Cara, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E quando eu falei que nós estamos vivendo uns testezinhos de pré-Argentina, pré-Venezuela, aí vieram me chamar de negacionista, de direita, mas eles esqueceram que essas pessoas que me chamam hoje de direita, de negacionista, são aqueles que sentavam do meu lado na época que o PSDB mandava neste país, como o PT mandava, e eles babavam nos nossos microfones, falando de corrupção, que o dia que chegasse no governo ia prender Serra, ia prender Sarney, ia prender Collor, ia prender todo mundo. Chegaram no poder, se juntaram essas pessoas, e eu continuei falando de corrupção. Eu continuei. Continuei falando da rachadinha do filho do Bolsonaro. Ninguém quis discutir. Por que não quiseram discutir a rachadinha do filho do Bolsonaro? Porque a esquerda não interessava, que tem mais gente da esquerda lá, mais afundado do que o próprio filho do Bolsonaro. Mas eu queria discutir isso. Eu não concordo. Mas isso é antigo, isso é uma prática, isso é velho. Né? Aí ninguém quis falar. Eu falei, meu Deus, uma pauta dessa, a esquerda não quer discutir comigo? Aí você vai descobrir como é que está o presidente da Câmara, da Assembleia, vai ver como é que está lá o outro do PSOL. Aí você começa nessa situação. Essa é uma situação complicada. Então, voltando aí, nós estamos passando um momento difícil. Foi feito um teste. Esse teste está sendo feito em cima de um povo que faz passeata, mas não depreda perto de público, não depreda nenhum patrimônio, não invade, não mata a vaca gorda e prenha como protesto. E é isso que nós estamos vivendo, um povo silente, estão aproveitando de um povo que está aprendendo a fazer política agora. É uma pena que nós não temos coragem de enfrentar como se enfrentou lá atrás. Então, eu imagino que nós estamos passando por tudo isso. E toda a culpa é sempre do povo. Faz todas as benesses em nome do povo. Rouba em nome da nossa saúde. Rouba em nome do nosso conforto e bem-estar. Continuamos ganhando um salário mínimo, andando em ônibus lotados, e é por aí que vão as coisas.
trabalhando para sustentar rico. Quem manda você ficar em casa é o deputado, é o vereador, é o prefeito, mas eles, como eu disse no meu áudio, estão com a burra cheia e pode comprar onde quiser. E nós não. O povo, aquele que vende a bala no retrovisor do seu carro e sai correndo desesperado para depois juntar e vende um a outro para comprar alimento para levar para o seu filho almoçar à noite, essa gente não tem nenhum valor. Agora, na hora do voto, eles querem o voto. Muito obrigado, Frederico, pela sua participação. Foi um prazer enorme te receber aqui. E um prazer, Paulo. Você me falou isso hoje. Me permite. Na segunda-feira estarei entrevistando o vereador Alexandre Gomes, como está rodando aqui na nossa telinha. E o Alexandre vai falar dos seus projetos, ele é candidato, vou começar a entrevistar todos aqueles pretensos candidatos, e ele vai falar de um assunto polêmico, da luta dele pelo viaduto do Jardim Catarina, e já está dando barulho antes disso, porque todo mundo agora quer ser pai da criança e não aceita essa fala dele. Então, na segunda-feira, eu convido vocês a participar com a gente. É com você, Frederico. E o pessoal querendo acabar com o viaduto do Alcântara estão tentando inventar o viaduto do Jardim Catarina. Bom, gente, um abraço para vocês. É muito bom encontrar você, Cristóvão, muito bom encontrar você, Ademir. Nelson, nem se fala, meus queridos internautas, as pessoas que estão nos acompanhando, muito obrigado. E pensem nisso, né? Não adianta de jeito nenhum fechar sala de aula, não adianta fechar escola. Nós precisamos de pessoas que pensem, pessoas que estudem, pessoas que não saibam só sociologia, filosofia e história, mas que também saibam matemática, português, que saibam construir, que saibam fazer as coisas. Nós precisamos de progresso. E progresso, ele acontece quando as pessoas estão educadas, estão preparadas. Então, vamos em frente, vamos lutar, vamos acabar com lockdowns mal pensados e vamos evitar certas manchetes, certas notícias de jornal que não estão embasadas em ciência, mas estão embasadas apenas na vontade de alguns de aparecer. Obrigado, Nelson. Foi um prazer muito grande. Muito obrigado por estar aqui no seu retorno. Obrigado. Vamos aqui, o Cristóvão está com o microfone dele desligado, enquanto ele liga lá, né? Ô, Cristóvão, eu estou preocupado de passar de 1h30 e a gente perder a live. Eu não sei se eu posso ficar mais de 1h30. Muito obrigado pela sua participação, tá bom, querido? Obrigado a você, Nelson, pelo convite. Um forte abraço para você, ao Frederico, ao Ademir e a todos os internautas. É muito bom estar com vocês, sabe que pode sempre contar comigo. Embora eu não possa contribuir com muita coisa, mas é muito bom poder ter essa aula mais próxima com vocês aí. Forte abraço. Obrigado. Muito obrigado. Ademir, muito obrigado, querido, pela essa oportunidade de falar com você. Obrigado, Nelson. Obrigado, Frederico. Obrigado, Cristóvão. Eu saio cada vez melhor desse debate, né? Eu aprendo, eu gosto de escutar também, gosto de falar, mas gosto de escutar também. E eu saio bem melhor desse debate. Eu agradeço a todos por me preservar esse favor. Obrigado. Tá certo. Bom, nós estamos chegando aqui, nós já estamos com 1h27, né? Quero agradecer penhoradamente ao Frederico, ao Cristóvão, ao Ademir, por esse bate-papo. Também aprendo muito. E desculpa que eu me excedi um pouco, mas eu com vocês eu fico meio à vontade para falar, né? E convidando vocês para nos acompanhar na segunda-feira, às 21h, quando estaremos entrevistando um vereador de São Gonçalo e temos um assunto interessante. Muito obrigado a todos. Peço que vocês aguardem um pouquinho para eu fechar aqui a nossa live. Tá legal, queridos? Um abraço e uma boa noite. Agradecendo a todos aqueles que nos acompanharam aqui, comentando a nossa live.